Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Graça e paz a todos. Estou aqui para continuar falando sobre o dom de línguas. Eu peço a você que nos ajude a estar divulgando essa mensagem, principalmente você que é pentecostal, você que crê nos dons espirituais, você que crê no batismo com o Espírito Santo, com evidência do falar em línguas. Porque, não sei se você já percebeu, há um número muito grande de pessoas na internet que zombam da nossa fé e que argumentam contra aquilo que nós cremos, não só cremos, mas experimentamos. Porque o falar em línguas é uma experiência, e só quem fala em línguas sabe o que nós sentimos, o que nós experimentamos e os resultados que nós temos em nossa vida, o fruto disso. Como isso nos edifica, como isso nos fortalece, como isso nos torna mais íntimos do Pai. Só quem fala em línguas sabe o que eu estou falando aqui. Porque não é uma teoria, é uma experiência. E existem muitas pessoas com muito conhecimento, com muito argumento, alguns falaciosos, alguns argumentos mentirosos, e muitas poucas pessoas que se dispõem a entrar na internet e defender isso. É muito difícil você ver alguém que vem aqui como eu e trate de cada um dos argumentos que essas pessoas trazem. Eu já fiz 2 vídeos. Num vídeo eu falo sobre Atos capítulo 2, mostrando ali que se era ou não eram idiomas humanos que eles estavam falando. O outro vídeo foi sobre 1 Coríntios 14, onde eu falo sobre as línguas de Paulo, quando Paulo diz, eu falo em línguas mais do que todos vós. E agora eu vou falar aqui sobre um argumento que é muito usado pelos céticos, que é o apelo ao grego. Geralmente, quando a pessoa ela Tá. Posso continuar aqui? Posso? Geralmente a pessoa, quando ela está com preguiça ou quando ela percebe que o contexto, que alguém está usando o próprio contexto, para pôr em xeque as afirmações dela, ela tem a tendência de apelar para o grego, de apelar para as línguas originais, para dar ali o seu checkmate, a sua cartada final. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. A gente tem um texto de Marcos capítulo 16, onde Jesus disse, esses sinais seguirão aos que creem. Ele diz, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. E aí é muito comum pessoas dizerem o seguinte, olha, a palavra grega que aparece aí para línguas não é glossolalia, é glossa. Só que aí você para pensar, mas não teria como ser glossolalia, uma vez que essa palavra ela foi criada depois do dom de línguas existir, depois de Paulo escrever o que ele escreveu. Na verdade, essa palavra foi usada para descrever o falar em línguas. Mas quando Paulo ele escreveu 1 Coríntios 14, quando Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, a única palavra que ele poderia usar era a palavra glossa. Aí eles dizem, não, mas o significado de glossa é idioma. Idioma tem que ser humano, tem que ser português, tem que ser árabe, tem que ser alemão, isso é idioma. Mas vamos lá. Se isso é verdade, se a palavra glossa só pode se referir a um idioma natural, não pode se referir a um idioma espiritual, por que é que Paulo usa essa mesma palavra para se referir à língua dos anjos? Em 1 Coríntios 13, Paulo fala sobre a língua dos anjos. Eu não creio que língua dos anjos e dom de línguas é a mesma coisa. Eu creio que são 2 coisas diferentes. Tanto que Paulo disse que ele fala em línguas, e aí, se você acha que ele está falando de idiomas, eu te convido a assistir o meu outro vídeo. Mas
no outro vídeo eu deixo bem claro que Paulo está falando sobre línguas que ele fala sem o uso do seu entendimento. Ele diz, eu falo em línguas mais do que todos vós, todavia na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu próprio entendimento. Ou seja, isso significa que as línguas que ele mencionou antes são línguas que ele fala sem o seu entendimento. E Paulo ele diz que ele fala em línguas. Mas quando está em 1 Coríntios 13, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Então Paulo não falava a língua dos anjos. Então eu não creio que falar em línguas, o dom de línguas, seja a língua dos anjos. Eu creio que são 2 coisas diferentes. Mas o fato de Paulo usar a palavra glossa para se referir à língua dos anjos já abre margem para que ele possa usar essa mesma palavra para se referir a uma língua sobrenatural, uma linguagem espiritual de oração, que é o que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Se eu orar em língua estranha, glossa, meu espírito ora de fato. Ora, se eu estou falando um idioma natural, eu estou aqui falando, se eu falar em inglês, o meu espírito é que ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Como que o meu espírito estaria orando pelo simples fato de eu falar um outro idioma? Quando ele diz, o que fala em língua desconhecida, a si mesmo se edifica. Como que alguém que fala só um outro idioma vai se edificar em quê? Então eu vou ali, vou fazer um curso de inglês e vou me edificar. Não preciso de mais nada, é só aprender uma outra língua e eu posso me edificar. A única explicação da pessoa que fala ser edificada é se aquilo produz algo na vida dela. Então já quebra esse negócio de que não, é só um idioma para você pregar o evangelho para outra pessoa. Então por que estaria me edificando? Eu estaria edificando a outra pessoa, não a mim. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu só edifico a outra pessoa se eu interpretar. Então a primeira palavra é essa, a palavra glossa, que eles dizem que se é glossa, se é idioma, então não pode estar se referindo a um idioma espiritual, não pode estar se referindo a uma linguagem sobrenatural, só pode estar se referindo a línguas humanas. O fato de Paulo mencionar a língua dos anjos já quebra esse argumento. Outro ponto é você fazer exercitar um pouquinho só a sua mente e você entender o seguinte, tudo bem, glossa significa idioma, ok, mas pode ser um idioma espiritual. A palavra língua no português, ela também significa idioma, língua inglesa, língua portuguesa, língua francesa. Mas eu também uso essa mesma palavra para falar sobre língua estranha, ou dom de língua. É a mesma palavra. Paulo só tinha essa palavra para usar. Você não pode pegar o significado literal da palavra e usar isso para dar checkmate em ninguém. Porque o que vai dizer qual idioma Paulo está se referindo não é a palavra em si. Assim como se eu falar, eu estou falando em outra língua. Você não vai saber do que eu estou falando. Eu posso estar falando inglês, ou eu posso estar falando outra língua, a língua pentecostal. Eu posso estar usando o dom de línguas. Como que você vai saber disso? Se eu falar mais a respeito. Então não é apenas saber a palavra grega ali. É você analisar o contexto. É você fazer essas perguntas que eu estou fazendo. Mas se é só idioma, por que o que fala em línguas a si mesmo se edifica? Se é só idioma, por que no verso 2 diz que não fala aos homens, mas a Deus, e em espírito fala mistérios? Como assim não fala aos homens? Se lá em Atos 2 eles estavam falando aos homens. E aí em 1 Coríntios 14, 2 diz que não fala aos homens. Você precisa fazer essas perguntas para a palavra de Deus. Não é só vir aqui e ficar rotando coisas que você aprendeu no seminário. Eu ainda vou fazer um outro vídeo com o título Perguntas que ninguém me respondeu ainda. São essas perguntas que eu faço e ninguém me responde. Eles começam a dar a gargalhada, essas línguas aí, vocês são todos malucos, mas não respondem as minhas perguntas. Quer ver só um exemplo? Paulo diz assim, se for falar em línguas na igreja, seja no máximo 2 ou 3 e haja quem interprete. Não havendo intérprete, fique calado na igreja. Quando eles citam esse texto, eles param aí.
Mas o texto continua dizendo: fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aí eu pergunto, se é um idioma natural, por que Paulo não parou aí no fique calado? Se é um idioma que eu falo, eu não entendo, mas eu estou falando um idioma conhecido. Para que continuar falando comigo mesmo e com Deus? Por que não calar a boca só? Por quê? Ele diz, falando consigo mesmo e com Deus. Por que eu vou continuar falando baixinho comigo mesmo e com Deus, se aquilo não traz proveito nenhum para mim? Óbvio, na opinião deles, né? Porque Paulo diz que eu me edifico quando eu faço isso. Mas eles dizem que não tem proveito nenhum. Só tem proveito se você estiver falando um idioma para pregar o evangelho. Até hoje ninguém me mostrou um texto onde alguém pregou o evangelho em língua. Porque em Atos 2 eles não estavam pregando o evangelho em línguas. Eles estavam falando das grandezas de Deus. Quem pregou o evangelho foi Pedro. Então são essas perguntas que a gente tem que fazer. Não é só ficar, mas o grego. Tá, e aí, querido? E o contexto? E o texto? O grego é glossa é idioma. E Paulo usou essa palavra para se referir à língua dos anjos. Você queria que ele usasse qual palavra? Glossolalia? Não existia na época que Paulo escreveu isso. Existia a palavra idioma. E Paulo usou essa mesma palavra para dizer o dom de línguas, ou o dom de idioma. Agora, se é idioma do céu ou idioma da terra, o que vai dizer isso é o contexto. Ok? A outra palavra que eles usam muito é a palavra kainon. A palavra kainon, que significa, é traduzido como novo na nossa Bíblia em português. Mas aí eles dizem o seguinte, não, mas são duas palavras gregas para novo. Tem a palavra kainon. Então eu tive que dar uma paradinha, mas voltando aqui, eles dizem o seguinte, são duas palavras que o escritor ele poderia ter usado ali para se referir a algo novo. E realmente, são duas palavras. É a palavra neos e a palavra kainos. Então eles dizem, olha, a palavra kainos, ela não se refere a algo novo. Ela se refere a algo novo para quem fala, mas que já existia antes. Então, por exemplo, se eu vou falar árabe e eu nunca falei árabe, é uma nova língua para mim, porém é uma língua que já existe. E o problema é o seguinte, cara, quando eles apelam para o grego, você não sabe grego. Nem eu sei grego, eu pesquiso, entendeu? Mas é muito fácil eles vencerem um debate assim. Porque você não sabe, ele está falando, você não tem o que dizer. Não, o significado é esse. E eles dizem assim, olha, se Jesus quisesse falar de uma língua nova mesmo, que não existia antes, ele usaria a palavra neos, que é realmente algo novo. Só que aí tem um probleminha, tem um grande problema. A palavra kainos não significa só isso. Ela significa algo melhor, algo superior, uma língua nova, mais excelente, uma língua mais elevada. Essa palavra ela é usada para falar da Nova Jerusalém. Então não é porque já existia antes que tem que ser da terra. Por exemplo, falar nova, vamos supor que essa nova língua seja a língua dos anjos, que eu não creio. Poderia usar a palavra kainos, porque a língua dos anjos já existia, mas é nova para mim. E a língua, o dom de língua, ele também já existia. Ele aparece lá no livro de Daniel, quando a mão misteriosa escreve na parede Mene, Mene, Tekel e Parsim. E não era uma língua conhecida, natural, porque havia ali na Babilônia todos os sábios de todos os povos e ninguém conhecia aquela língua. Daniel interpretou aquela língua, ele não traduziu, ele interpretou, porque uma palavra não significava uma palavra significava uma frase inteira. Mene, pesado foste na balança, e Deus te encontrou em falta, coisa assim, não me lembro ao certo, mas uma palavra significavam várias palavras. Então não é uma tradução, é uma interpretação. Então, kainos, glossa ou nova língua,
Ainda que você possa interpretar kainós como algo novo para quem fala, mas que já existia antes, isso não quer dizer nada, porque o dom de línguas também já existia antes, no céu, com Deus. Ué, a Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo, mas se manifestou se manifestou na consumação dos séculos. O dom de línguas já existia antes em Deus e se manifestou na igreja, se manifestou para Daniel. Agora, outro ponto é que essa palavra ela aparece para se referir à nova aliança. Inclusive, o pessoal que defende a lei, né, que tem que guardar os mandamentos, que tem que guardar o sábado, que não, a nova aliança ela não é uma nova aliança, é apenas uma melhorada que Deus deu na antiga aliança. É o que eles dizem. Por quê? Porque a palavra que é usada na maioria das vezes para a nova aliança é a palavra kainós. Você vê como que você pode usar o grego para defender bobagem? Por quê? Sim, em alguns momentos a palavra kainós é usada para a nova aliança. Mas não está querendo dizer... Por que ele não usou neos em vez de kainós? Porque a palavra kainós ela tem um sentido mais amplo. Ela tem um sentido não apenas de algo que é novo, mas de algo que é melhor, algo que é superior, algo que é mais excelente. Por isso, a palavra de Deus, os autores preferiram usar a palavra kainós, porque a nova aliança ela não é apenas uma nova aliança, ela é uma aliança melhor, superior. É por isso que o dom de línguas não é apenas uma outra língua, é uma língua melhor, superior, porque nós não sabemos orar como convém, mas quando eu oro em línguas, Paulo vai dizer que se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Por que ora bem? Porque o meu idioma natural não é suficiente para expressar para Deus tudo aquilo que eu precisaria. Mas quando eu falo em línguas, aí o negócio é diferente, porque é algo superior, é sobrenatural. Só que, para a gente finalizar essa questão aí da palavra kainós, em Hebreus, capítulo 8, a palavra nova aliança ela também aparece, só que dessa vez é usada a palavra neos. Aí vem cá, a Bíblia está se contradizendo? Uma hora usa a palavra kainós, outra hora usa a palavra neos. Então é nova aliança mesmo ou é a aliança antiga que foi melhorada? E aí? Como é que fica o grego nessa hora? Então não dá para você, só porque eu sei o significado da palavra, vence você no debate. Não, meu querido. E aí, como é que fica o contexto? Como é que você explica isso? Nova aliança. Uma hora sendo usada a palavra kainós e outra hora sendo usada a palavra neos. Então, por mais que se use a palavra kainós para nova aliança, o contexto aqui de Hebreus vai mostrar que é uma nova aliança mesmo, não é a mesma aliança que foi melhorada, é uma outra aliança, é uma segunda aliança. Então, por que em outros momentos foi usada a palavra kainós? Para mostrar que é uma aliança melhor, superior. Por exemplo, se eu tiver um celular no valor de R$2.000, mas ele tem 1 ano que eu comprei ele. Ele não é novo, ele já tem 1 ano. Porém, eu vou comprar um celular novo, que saiu agora, mas que custa R$500. Aquele celular é novo, mas o meu celular é melhor. Agora, se eu for trocar o meu celular por aquele celular, eu vou estar adquirindo um novo celular. Mas se eu for trocar o meu celular por um outro celular que saiu agora, mas que é mais caro do que o meu, melhor do que o meu, então eu vou estar trocando por algo novo, mas não só isso, eu estou trocando por algo melhor. Então, quando se usa a palavra kainós, não está querendo dizer que é apenas novo, mas que é superior, que é melhor, que é excelente. É isso que está querendo dizer. Então, só dizer que é algo que existia, é novo só para quem está falando agora, isso é uma interpretação muito pobre. Então vamos ler aqui, eu quero ler com você a questão de nova aliança. Hebreus capítulo 8, verso 13 diz assim: quando se diz
nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então você vê que usar a palavra kainós para defender que não mudou a aliança, só melhorou. Então tem que guardar o sábado ainda. Tem que fazer isso e aquilo ainda. Só usando essa palavra kainós. Mas aqui você percebe que o escritor de Hebreus está falando claramente que a antiga aliança envelheceu, acabou. Não é só uma melhora. A nova aliança não é uma aliança só melhor. É uma nova aliança. É outra aliança. Não é a mesma. Eu vou ler uma outra parte desse texto aqui de Hebreus e isso vai ficar muito claro. Olha o que o escritor ele vai dizer aqui, ainda no capítulo 8. Olha só que interessante. Mas alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Então a nova aliança ela não tem nada a ver com a aliança que Deus fez com os pais. É uma aliança nova, é uma outra aliança. Ela é melhor, sim, ela mantém alguns aspectos morais da antiga, sim. A antiga apontava para a nova, sim. A antiga tinha elementos simbólicos que apontavam para a nova, sim. Mas a nova é nova porque ela é outra e também porque ela é melhor. Por isso que em alguns lugares vai usar a palavra kainós, que significa melhor, superior, e vai usar a palavra neos, que significa apenas novo, algo que foi criado novo, que não existia antes, que é novo. Então você percebe que, se você for levar o grego ao pé da letra, você cria muita confusão. É muito mais fácil você confiar que as pessoas que traduziram a Bíblia eram muito mais inteligentes do que você. A maioria desse pessoal que fica falando besteira na internet nunca estudou grego. Eu, pelo menos, não estudei. Eu pesquiso. Mas quando eu pego a minha Bíblia aqui em português, eu confio que, para essa Bíblia chegar na minha mão, ela passou por muitos eruditos do grego e do hebraico. Então eu vou querer inventar a roda, falar que não, está novo aqui, mas não é novo. Se não é novo, querido, não tinha sido traduzido como novo, por favor. Ok? Então, se é para refutar o dom de línguas, use o contexto bíblico. Não se prenda só a esse negócio de grego. A palavra glossa significa idioma. E Paulo usou a mesma palavra para se referir à língua dos anjos. Então, dorme com essa. Que Deus te abençoe. E que o espírito de sabedoria e de revelação possa iluminar os olhos do seu entendimento.